김동정님 띄워주시면 됩니다. Então vamos orar todos juntos. Então, Senhor Deus Pai, nós agradecemos. Nós agradecemos pelo Senhor ter nos salvo e ter estado junto conosco até agora. Nós estamos vivendo o dia a dia através da graça do Senhor Deus. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos conhecer quão grande é seu amor. Os seus filhos amados estão reunidos aqui em um único lugar. Então nós podemos, cada um estar à parte, mas que o Senhor Deus possa nos preencher através da mesma graça. Que desde o início até o término o Senhor Deus possa estar junto conosco. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, no tempo passado nós aprendemos sobre os 7 anos de tribulação. Então, em Daniel capítulo 1 ele aparece sobre essa temporada de 7 anos. 71, umas semanas, perdão. Então quer dizer que 69 semanas já se passaram. Então, somente agora resta essa última semana. Mas já que o Espírito Santo ainda ele está aguardando, esse último tempo não chegou ainda. Mas quando o Senhor Jesus ele retornar para este mundo, o Senhor Espírito Santo já não estará mais guardando, protegendo. Então, o último tempo ele há de chegar nesse momento. Então, na Bíblia diz que os últimos 7 anos eles são um tempo de tribulação bem medonho. Porque em Mateus o Senhor Jesus ele disse que esse tipo de tribulação realmente não houve nem desde o momento da criação da terra e não haverá depois. Após esses 7 anos haverá o Armagedon, que é a última guerra. E após essa guerra, o Senhor Jesus irá retornar para encerrar a guerra e irá transformar este mundo, renovar este mundo. E vai ser formado, aberto um reinado do Senhor Jesus, que vai ser governado por Ele mesmo durante 1000 anos. Então, como o reino do Senhor, o Jardim do Éden existiu no planeta Terra, neste mundo, o reinado do Senhor Jesus também existirá durante 1000 anos.
Então aparece em Apocalipse capítulo 20 sobre os 1000 anos de reinado. Então quer dizer que o anticristo e os falsos profetas eles são lançados ao fogo depois dos 7 anos de tribulação. Se olharmos em Apocalipse capítulo 19, versículo 20, versículo 20 e 21, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos, com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então quer dizer que o anticristo e esse falso profeta, no momento que acabarem esses 7 anos de tribulação, eles vão ser lançados diretamente no lago de fogo e de enxofre. Então quer dizer que o anticristo e o falso profeta, eles são os primeiros a serem lançados nesse fogo e enxofre. Eles são primeiro do que o próprio diabo. Então também, quando chega a esses 1000 anos de reinado, também o Senhor ele não vai deixar liberto o diabo. É por isso que coloca o diabo também no inferno. Então, porque se olharmos no próximo capítulo, capítulo 20, no versículo 2 e 3, ele fala: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Então lançou ele no abismo. O abismo quer dizer que é um lugar onde não tem um chão, então continuamente ele fica caindo. O diabo, por conta própria, já sabe que ele vai ser lançado no abismo. Então teve um momento onde os demônios que se denominavam legião se encontraram com o Senhor Jesus. Então, mas teve um momento onde este demônio ele disse: não é chegado o meu tempo ainda, mas por que que o Senhor já chegou? É por isso que aparece a imagem dele em Lucas capítulo 8, ele pedindo, suplicando ao Senhor Jesus para que não lançasse ele ao abismo. Então, o diabo sabe muito bem que nos 1000 anos de reinado ele vai ser lançado neste abismo. Então, já que o diabo ele sabe o que irá acontecer com ele, ele usa todas as forças que ele tem para poder enganar mais uma pessoa. Então, o mundo estar todo turbulento, está cheio de bagunça, é por conta do diabo também que faz esse trabalho.
Então ele enganou Adão e Eva para que comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele fez com que o discípulo do Senhor Jesus, Judas, fosse utilizado para poder vender o próprio Senhor Jesus. O plano do diabo é poder enganar as pessoas e levarem elas até o inferno. Então, quer dizer que o diabo ele engana as pessoas e também tenta enganar aos cristãos agora, neste momento também. Então, o trabalho do diabo é impedir as pessoas que não receberam a salvação de receberem a salvação e as pessoas que receberam a salvação de não poderem viver a vida de fé. Então é por isso que ele faz com que as pessoas não consigam realmente conhecer a verdade e as pessoas que estão na igreja elas partirem da igreja. Então tem pessoas que dizem que receberam a salvação, mas elas partem da igreja. Então isso parece que a pessoa está saindo da igreja por conta própria, mas na verdade essa pessoa está saindo por conta de estar sendo enganada pelo diabo. Então, Judas é aquele que vendeu o Senhor Jesus sem mesmo saber o grande pecado que ele estava cometendo. Porque na Bíblia já está dizendo que o diabo ele entrou e trabalhou dentro de Judas. Então é necessário lembrar muito bem que partir dessa igreja, nesse momento onde o evangelho é pregado fortemente, quer dizer que o diabo está por trás disso. Então, nos 7 anos de tribulação vai ser manifesto mais fortemente o trabalho do diabo. Então, quando estamos tão próximos desses 7 anos de tribulação, e como é que nós podemos guardar a nossa vida de fé? Dessa maneira está escrito em Apocalipse capítulo 12. Capítulo 12, versículo 11. Então aqui aparece os santos que conseguiram vencer essa tentação do diabo. Então são as palavras sobre os santos que venceram esse teste do diabo e foram para o céu. Então como é que eles puderam vencer desse trabalho do diabo? Por conta do sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. O sangue do cordeiro é o sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz. Então isso é o evangelho. Quer dizer que essa vivência de eu estar segurando até o fim, dependendo desse sangue do Senhor, do Cordeiro, me defender do diabo.
Então aí também aparece sobre a palavra do seu testemunho, que o apóstolo João escreveu nessa palavra. Quer dizer que quando nós temos essa palavra do Senhor em testemunho, nós podemos vencê-la. Então, esse sangue do Senhor Jesus me protege, e esta palavra de testemunho, de evangelizar, é o que também me protege nesse momento. Porque aqui aparece pela palavra do seu testemunho. Então, quando eu tenho esta palavra que é o evangelho para pregar, então esta palavra pode me proteger também. Então, vocês sabem que tipo de pessoas são aquelas que são derrubadas pela tentação do diabo e partem da igreja? Então, muitas pessoas, quando partem da igreja, eles dizem que eles, ah, eles foram machucados e sofreram dentro da igreja. Ou dizem, surgiu um problema na igreja quando eu estava no meu coração. Ou algum irmão me deu algum problema. Alguma irmã, ela me cansou. Outras pessoas dizem, meu coração está com problemas por conta do pastor. Eles vão dizendo, tem esse ou aquele problema dentro da minha igreja, é por isso que eu estou partindo. Então vocês precisam saber ao certo que por trás disso está o diabo. Então quem prega o evangelho realmente esforçadamente, nada disso se torna um problema. Então eu pregar o evangelho sem me preocupar com o que outra pessoa está pensando ou o que ele diga sobre mim, então quer dizer que nada vai ser um problema. Porque uma pessoa que evangeliza é uma pessoa que não se desampara. Mas uma pessoa que não faz o trabalho do Senhor, ela sempre reclama e sempre está desconfortável. Então, quando nós olhamos para aquela história que a abelha trabalhadora, ela não, a operária, a abelha operária, ela não trabalha, ela não para de trabalhar. Então, no momento onde nós estamos vivendo, que está tão próximo do retorno do Senhor, onde que tem tempo para nós estarmos tristes ou nos preocupando com outra coisa? Porque tem pessoas que se decaem no seu próprio pensamento e em suas preocupações, dizendo: minha vida, o que vai ser de mim no futuro? E coisas do tipo. Então, por que reclamam e estão receosos em relação à vida deles? Então, as pessoas receberam a salvação. Então, além da salvação, o que mais é importante para nós? Então, nós já temos o reino do Senhor Deus, mas o que é necessário? Então nós precisamos saber muito bem que o sangue do Cordeiro e essa palavra do seu testemunho é o que nos protegem contra o diabo.
Então, por conta do coronavírus, a igreja não consegue se reunir e não está conseguindo manter a devida atividade. Então pode ser que o coronavírus ele esteja amarrando as nossas pernas, mas ele não pode parar o Senhor Deus. Então, nesses tempos recentes, surgiram várias coisas de grande agradecimento. Então, por conta do coronavírus, nós não estamos conseguindo pregar o evangelho através de conferências ou afins, mas através da palavra em vídeo nós conseguimos continuamente pregar dentro da igreja. E antes de ontem, na igreja de Brasília, também uma outra pessoa ela ouviu essa palavra e ela nasceu de novo. E na outra semana anterior, também outra pessoa ouviu a palavra e recebeu a salvação. Então, realmente, as pessoas não estão conseguindo se reunir, mas por formas realmente bem exóticas, o Senhor Deus continuamente está trabalhando. E na semana passada, o missionário Josué, junto com o irmão Eliseu, eles foram para a para a cidade de Marabá para poder pregar o evangelho. Quer dizer que mesmo estando tudo parado por conta do coronavírus, do Covid-19, o evangelho continua sendo pregado. Então por que que nós pregamos o evangelho? Então quer dizer que nós estamos continuamente nos defendendo, nos protegendo contra o diabo. Nós olhamos no futebol, as pessoas dizem que a melhor defesa é o ataque. Então, nesse último tempo, nós precisamos continuamente pregar o Evangelho. Nós não podemos descansar. Então, vamos voltar novamente para Apocalipse capítulo 20. Então, se olharmos o versículo 2 e 3, nós podemos ver que sem o diabo vai ser aberto este 1000 anos de reinado. Mesmo que a iniquidade permaneça dentro das pessoas, vai ser aberto e vai ser realizado este 1000 anos de reinado do Senhor Jesus. Então, claro que nós que recebemos a salvação não vamos estar presentes com a nossa carne em si, nós vamos estar em um corpo santo, conforme como o do Senhor Jesus. Então, quem é que pode entrar nesse 1000 anos de reinado? Tá, aqueles que receberam a salvação, os santos, eles entram para o reinado do milênio.
Então, se olharmos no capítulo 20, versículo 4. Então aqui ele fala: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Então aqui aparece vários tronos, está no plural, então quer dizer que houveram muitas pessoas que vão estar sentadas aqui e têm o poder de julgar. Então quem são essas pessoas que entraram neste 1000 anos de reinados que aparece aqui? Então deixem marcado aqui, vamos procurar Apocalipse capítulo 4. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e via assentados sobre os tronos 24 anciões vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça coroas de ouro. Então, aqui o ser que aparece assentado no trono, no versículo 2, é o próprio Senhor Deus. Mas, se olharmos no versículo 3 e 4, nós podemos ver que houveram outros tronos, 24 tronos ao redor deste trono do Senhor Deus. E nesses tronos restantes estão sentados os anciões vestidos de vestes brancas. Então, esses 24 assentos aqui que aparecem representam os 12 tribos de Israel no Antigo Testamento e os 12 discípulos do Senhor Jesus. Então quer dizer que isso representa todos os santos do Antigo Testamento e todos os santos do Novo Testamento. Quer dizer que os 24 anciões que aparecem aqui são aqueles que representam todo este Antigo e o Novo Testamento. Então, como nós já vimos no Apocalipse capítulo 20, quer dizer que aquele que está sentado no trono é o santo. O santo que é salvo, ele estará sentado no trono de glória como o do Senhor Deus. Então, quando nós estivermos no céu, nós teremos o poder de julgar. Então, vamos voltar novamente para a palavra do capítulo 20, versículo 4. Quer dizer que ali aparece: E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. Quer dizer que são os santos do Antigo e Novo Testamento assentados. Quer dizer que o apóstolo João ele já viu antecipadamente os santos, os anciões que estariam assentados ao lado do Senhor Deus. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus.
Quer dizer que aqueles que foram degolados, quer dizer que foram mortos por conta do evangelho, também estavam ali. Então por que será que eles foram degolados? Então, se olharmos aqui, aparece depois. A explicação é que não adoraram a besta, nem a sua imagem, não receberam o sinal na testa e nem na mão. Quer dizer que representa os 144 mil judeus que nos 7 anos de tribulação eles não receberam a imagem da besta. Então nós, nesses 7 anos de tribulação, antes que chegue, quando nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares, nós vamos estar com corpos que vão ser renovados. E os 144 mil judeus que estão nos 7 anos de tribulação, quando encerrados os 7 anos de tribulação, eles vão receber este corpo da ressurreição e irão ser transformados também naquele momento. Quer dizer que essas pessoas vão se tornar as pessoas que vão participar nessa primeira ressurreição. Então, se olharmos o versículo 4 no final, aparece: E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quer dizer que os santos que já receberam a salvação, que estão agora no nosso tempo, e mais os 144 mil judeus que receberem a salvação nos 7 anos de tribulação, estaremos todos juntos reinando. Nós olhamos no versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, quer dizer que as pessoas que participarem dessa primeira ressurreição, quer dizer que a ressurreição para o reinado do Senhor e a ressurreição para o reino dos céus. E as outras pessoas, então, que realmente não conseguiram receber essa ressurreição antecipadamente, quer dizer que quando acabarem esses 1000 anos, após acabar todo esse reinado do Senhor, eles vão ser ressuscitados dessa carne que eles estão. O que quer dizer que é a ressurreição para o julgamento do Senhor Deus, para eles serem julgados e irem para o inferno eterno. Então, sem contar os 144 mil, haverão um terço do povo judeu, do povo de Israel, que eles vão ficar vivos nos 7 anos de tribulação e por fim do Armagedon, e eles irão entrar para os 1000 anos de reinado também. Nós olhamos na palavra de Zacarias, bem no final do Antigo Testamento. Então, Zacarias capítulo 13, versículo 8, logo antes de Malaquias. E
E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E o que quer dizer que os judeus eles são inclusos nesse grupo? São aqueles que irão entrar para os 1000 anos. E também os gentios, com essa própria carne que eles têm, eles vão entrar para os 1000 anos de reinado após passar o Armagedon também. Então, se olharmos capítulo 14, versículo 12. Zacarias capítulo 14, versículo 12. Verelei, esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Quer dizer que esta é a imagem no Armagedon, quer dizer que as pessoas, enquanto estão de pé, a pele deles vão ser apodrecidas, os seus olhos apodrecerão nas suas órbitas e a língua dentro da boca. A única arma que pode fazer isso se tornar uma realidade é somente uma arma nuclear. Então, uma arma nuclear ela causa realmente uma alta temperatura na sua explosão, então todas as coisas que estão em volta que possuem umidade, elas vão realmente se dissipar, vão se expirar, então tudo que vai restar, que é carne ou alguma coisa sólida, eles vão ser queimados. Então quer dizer que aqui ele está realmente explicando de forma exata que haverá uma guerra nuclear no fim. Porque se nós olharmos o versículo 15, também aparece que essa praga, essa mesma morte vai ser atribuída para os animais. Mas se olharmos no versículo 16, aparece os gentios que eles sobreviverão a este tempo. Então está registrado no versículo 16: acontecerá que todos os que restarem de terras, as nações que vieram contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, que é o Senhor Jesus. Então o Rei do reinado do milênio é o Senhor Jesus, mas aqui ele está falando que é o Senhor dos Exércitos. Então aqui na Bíblia está escrito dessa maneira, o Senhor, que na verdade seria Jeová, porque o Senhor Jesus é o Senhor Deus. Então naquele tempo, já que o diabo ele vai estar aprisionado, não haverá nenhuma força para eles, eles vão estar realmente se demonstrando como se estivessem servindo ao Senhor Jesus. Mas depois que passam esses 1000 anos, o diabo que estava preso no abismo, ele é solto mais uma vez. Nós olhamos em Apocalipse capítulo 20. Versículos 7 e 8 eu irei ler. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra,
Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as juntar em batalha. Quer dizer que no 1000 anos do reinado eles fingiam que estavam servindo o Senhor Jesus, mas depois que o diabo é solto, todos eles, a maioria deles, vão retornar novamente para o diabo, para servi-lo. E todos eles, junto do diabo, irão cair no fogo do inferno. Então, o inferno ele não foi criado para enviar o homem, mas foi criado para enviar o diabo. Mas por que será que o homem ele vai para o inferno? Porque eles estavam segurando no diabo. Eles não dependeram do Senhor Jesus, o Salvador, eles dependeram do diabo. Então, muitas pessoas são enganadas pelo diabo e estão trilhando este caminho que o diabo deseja. Então, já que nós estamos vivendo próximo desse 7 anos de tribulação, é um momento onde o diabo ele trabalha fortemente. Então, olhem para a internet e para todas as coisas à sua volta. Quer dizer que o diabo ele está trabalhando esforçadamente para levar as pessoas de qualquer forma para o inferno. Mas se olharmos o destino do diabo, versículo 10. Mas aparece, e o diabo que os enganava foi lançado no fogo, no lago de fogo e enxofre. Quer dizer que o diabo, por fim, ele vai ser lançado no fogo do inferno. Quer dizer que o diabo é lançado para o lago de fogo e enxofre. Mas quem já estava lá? Já estava a besta e o falso profeta. Quer dizer que o anticristo e esse falso profeta, eles, quando acabado, encerrado os 7 anos de tribulação, eles já foram para o inferno e estarão sofrendo durante os 1000 anos, continuamente, até que o diabo também seja levado para lá. Quer dizer que os primeiros que foram para o inferno é o falso profeta, o anticristo, e depois de 1000 anos o diabo irá para lá também. Então vocês não podem ser realmente enganados pela essa enganação do diabo. Quer dizer que nós precisamos nos depender, nos segurarmos da palavra do Senhor. Nós não podemos cair nessa enganação do diabo. Então realmente não é necessário que nós saibamos de forma detalhada sobre os 7 anos de tribulação, 1000 anos de reinado. Então, mas o mais importante aqui é se eu recebi a salvação ou não. Então, se eu realmente recebi a salvação, mesmo que eu não conheça sobre os 7 anos de tribulação, eu não irei para estar nesses 7 anos de tribulação e também eu irei para o 1000 anos de reinado.
Então, mas no momento que nós aprendemos sobre esse 1000 anos de reinado, nós podemos imaginar um pouco de como seria o reino dos céus. Se olharmos em Isaías capítulo 56, vamos procurar, é o lugar onde aparece de forma mais detalhada sobre o 1000 anos de reinado. Então, as pessoas que receberam a salvação sem demora estarão presentes naquele local. Então, se olharmos versículo 65... Aqui aparece, porque eis que eu crio céus novos e nova terra. Tá. Aqui não está falando sobre o reino do Senhor Deus, está falando sobre o 1000 anos de reinado. O novo céu e a nova terra que aparecem em Apocalipse quer dizer que é o reino do Senhor Deus, mas o novo céu e a nova terra que aparece aqui em Isaías representam 1000 anos de reinado. Versículo 18 e 19. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. E folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro nem voz de clamor. Então, se olharmos aqui no versículo 18 e 19, aparece que esse reinado do milênio é um lugar onde existe alegria e gozo. No versículo 19 diz que não dá para se ouvir choro e nem voz de clamor de lá. Então, choro e clamor quer dizer que realmente não existe mais tristeza, não existe sofrimento. É por isso que não dá para se ouvir o choro. E o clamor é você estar realmente gritando, estar pedindo, suplicando por alguma coisa, mas não vai existir isso, não vai necessitar disso. Então, neste mundo, as pessoas, já que elas querem alguma coisa, elas manifestam, protestam no meio da rua, não é mesmo? Então, mas o reino do Senhor Deus, do milênio, é um reino onde todas as pessoas vão ser preenchidas, vão se fartar do que necessitam. Porque aparece no versículo 24: E será que antes que clamem eu responderei, estando eles ainda falando eu os ouvirei. Quer dizer que o Senhor Deus ele sabe antecipadamente sobre o que nós iremos clamar, sobre o que nós iremos orar diante dele, e ele já irá nos preencher. Ou se nós olharmos para um bebê, quando a mãe dá o leite antes mesmo dele pedir alguma coisa, então o bebê não vai chorar. Então a mãe, já que não sabe, então a mãe ela vai somente dar de mamar para o filho, somente quando o filho chorar ou quando ele estiver pedindo. Mas o 1000 anos de reinado é um local onde o Senhor Deus ele irá realmente nos preencher, nos fornecer de tudo que nós necessitamos antes mesmo de nós pedirmos.
Mas o reino de Deus não tem nem o que você necessita. Você nem chega a pensar no que necessita. Quer dizer que no 1000 anos de reinado vai existir um momento onde eu vou pedir, onde eu vou necessitar de algo. Mas quando eu estiver no reino de Deus, todas você vai ter a esperança completa. Quer dizer que então vai ter uma satisfação completa. Não vai ter o que pedir. Quer dizer que no reino do Senhor Deus você vai estar no auge, num estado onde eu não preciso de mais nada, eu não tenho necessidades. Quer dizer que quando você estiver nesse patamar, esse patamar vai durar para a eternidade. E nós podemos saber que o 1000 anos de reinado é um lugar onde as pessoas elas vão viver durante muito tempo. Porque se olharmos no versículo 20, aparece: Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velhos que não cumpram seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos. Então quer dizer que Adão ele viveu quase 1000 anos, então da mesma maneira, nesse momento do reinado do milênio vai ser um momento onde as pessoas vão viver quase no mesmo tanto. Mas o que no versículo 20 fala: Mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. Quer dizer que são as pessoas que entraram com a carne para o reinado do milênio, não são as pessoas que receberam a salvação. Então essas pessoas irão morrer quando chegar os seus 100 anos de vida. Então nós podemos saber muito bem que no reino do Senhor Deus não existe trabalho, não existe o esforço, mas aqui no reinado do milênio ainda existe o trabalho, existe ainda o momento onde as pessoas têm filhos. Então, se olharmos no versículo 21, 22, ele fala: Edificarão casas, habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto, e não edificarão para os que os outros habitem. Quer dizer que as pessoas elas vão estar vivendo, vão estar edificando, vão estar trabalhando nesse momento ainda. É porque as pessoas que entraram com esta carne estão presentes lá. Mas claro que nós, os santos que recebemos a salvação, não estamos lá para termos filhos ou para estarmos trabalhando ou edificando. Na Bíblia diz que nós somente viveremos lá para vivemos para reinar. Então, se olharmos o versículo 23, não trabalharão debalde, nem terão filhos para a perturbação. Quer dizer que o reinado do milênio e o reino dos céus são um pouco diferentes, porque no reino do Senhor Deus você não trabalha de jeito nenhum. Então vamos ler todos juntos o versículo 25.
O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá a palha como o boi, e o pó será a comida da serpente. Não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Quer dizer que no reinado do milênio, o leão, todos esses animais carnívoros, eles vão estar comendo de plantas como um boi. Quer dizer que vai retornar para o estado onde os animais estavam, o mundo estava no tempo do Jardim do Éden. Então quer dizer que o leão ele vai estar comendo palha com o boi. Então, da mesma maneira eles vão estar vivendo juntos, o lobo como o cordeiro. Então hoje em dia nós podemos ver muito bem que o mundo da cadeia alimentar realmente tão medonho. Então, já que entrou o pecado no mundo, realmente houve essa cadeia alimentar. Um foi devorando o outro, um foi vencendo sobre o outro. Mas depois que o diabo é aprisionado, já que não existe mais o diabo nessa terra por enquanto, quer dizer que vai retornar para antes do jardim do Éden, quer dizer que é antes do Adão e Eva terem pecado. Então, o Senhor Deus ele poderia levar todos para o reino do Senhor Deus, mas ele não o faz porque ele quer reabrir novamente o reinado do Senhor, quer dizer que o segundo jardim do Éden, para que possa ter sucesso dessa vez. E para que possa ter sucesso, o próprio Senhor Jesus ele estará governando neste momento. É por isso que após os 1000 anos de reinado, a história da humanidade se encerra naquele momento. Então quer dizer que até os 1000 anos de reinado haverá toda a história da realidade humana nesse mundo. Então, 1000 anos de reinado também é ainda neste mundo. Este mundo só vai ser criado novamente com um novo céu e nova terra, mas vai ser neste mundo ainda. Mas depois que acabar esses 1000 anos do reinado, vai ser o momento onde vai ser realmente diferenciado entre o céu eterno e o inferno eterno. Então, como eu já disse antes, realmente não é necessário que nós saibamos de forma exata sobre 7 anos de tribulação ou 1000 anos de reinado. Mas o importante é, se o Senhor Jesus ele retornar hoje, será que eu posso ser arrebatado? Então quer dizer que se eu não conseguir ser arrebatado neste momento do retorno, eu estarei entrando para os 7 anos de tribulação e irei para o inferno. Então quer dizer que o Senhor Jesus ele logo virá para poder realmente diferenciar, para separar as pessoas que irão com ele e as pessoas que irão permanecer.
Então aqui o Senhor Jesus, ele limpará a sua eira, e ele recolherá no celeiro o seu trigo. Então se nós olharmos para o trigo e a palha, só de olhar, realmente eles são bem parecidos. Mas no momento que você pega a palha e o trigo e você vai realmente, como posso dizer, vai varrendo, vai balançando eles, toda a palha, já que ela não tem peso, ela vai voando, e o trigo, já que ela tem o alimento ali, então ela permanece. Então quer dizer que vai ser um momento onde o Senhor Deus ele vai retornar para que possa fazer essa divisão do trigo e da palha. Quer dizer que igualmente as pessoas estão vivendo neste mundo, mas as pessoas que não conseguiram receber a salvação irão ser deixadas, e as pessoas que receberam a salvação serão levadas. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Então de noite duas pessoas estão dormindo, mas um será levado e outro deixado. Estar dormindo juntos quer dizer que é uma família. Quer dizer que eles são uma família, mas uma pessoa será levada e outra pessoa será deixada. Então, se olharmos o versículo 35, duas estarão juntas moendo, uma será tomada e outra será deixada. Então aqui é uma família, estão trabalhando para prepararem a comida. Mas como isso é algo tão triste? A nossa família, ela por estar se separando, pode ficar triste ou pode ficar muito triste por não se reencontrarem há muito tempo. Mas quando o Senhor Jesus ele vier, realmente estaremos nos despedindo eternamente. Quer dizer que jamais uma pessoa que recebeu a salvação vai poder se encontrar com outra pessoa que não recebeu a salvação. No versículo 34 fala naquela noite, quer dizer que é uma noite, mas no versículo 35 fala que duas pessoas estavam morrendo, quer dizer que é de dia, eles estão trabalhando. Tá, aqui agora no Brasil nós já estamos no horário da tarde, mas na Coreia já é noite bem escura. Quer dizer que o arrebatamento do Senhor Jesus vai acontecer simultaneamente no mundo todo. Então se o Senhor Jesus ele vier agora, quer dizer que lá na Coreia as pessoas enquanto estão dormindo elas vão ser arrebatadas e nós enquanto estamos aqui ouvindo a palavra ou estivermos comendo vamos ser levados. Quer dizer que como a palha e o trigo eles são parecidos, até o retorno do Senhor Jesus, quer dizer que o mundo todo é bem parecido. As pessoas todas dormem juntas. As pessoas elas estão almoçando juntos.
Estão preparando a comida juntos. Mas quando o Senhor ele vier, vai ser realmente diferenciado por completo o seu destino. Quer dizer que uma pessoa ela vai ser lançada para o fogo realmente ardente com fogo e enxofre. Então quer dizer que nós não sabemos de forma exata quanto de tempo que nos é dado ainda. Então é necessário que nós preguemos o Evangelho. Quer dizer que o trabalho de pregar o Evangelho é a coisa mais importante, é o que me protege. Eu gostaria que os irmãos pudessem todos ter o interesse, todos juntos, para que muitas pessoas possam receber a salvação no Brasil e possam orar. Então que não digam, eu estou ocupado com outros trabalhos, mas que possam participar desse trabalho do Evangelho. Então vamos orar todos juntos. Ó Senhor Deus Pai, nós agradecemos. Então, mais uma vez nós conseguimos pensar sobre 1000 anos de reinado. Senhor Deus, permita para que nós todos possamos viver no 1000 anos de reinado como reis que irão governar. Que o Senhor Deus permita para que todos aqueles que estão de cabeça baixa orando não entrem para o juízo final do Senhor. Mas sim que o Senhor possa estar junto com todos aqui no meio do Brasil. Que o Senhor Deus possa proteger, possa guardar a saúde de todos os irmãos realmente que estão salvos aqui no Brasil. E nesse último tempo, Senhor Deus, realmente nos permita mais a sua graça para que nós possamos estar acordados para pregarmos o seu evangelho. Que o Senhor Deus possa ajudar não somente na igreja de Brasília ou São Paulo, mas em Sorocaba, em Suzano, em Marabá, em Salvador e vários outros lugares para que a igreja possa ser edificada e aberta. Que o Senhor Deus possa proteger, possa guardar de todos os irmãos, onde quer que eles estejam, e possa guardar a vida deles. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.